A gente percebe pelas imagens ao vivo que o presidente Lula chegou neste momento para acompanhar aí o desfile de 7 de setembro e também se pronunciar, né? É esperado um discurso dele justamente em torno dessa soberania, do tarifaço proposto pelo Lula, pelo Trump e outras questões que envolvem hoje um clima bastante tenso, né? E de polarização em todo o Brasil, já que por um lado, nesse dia são convocados aí os bolsonaristas, os defensores da anistia e o próprio Lula também tenta mobilizar, né, do outro lado, outros que são contra. Vamos ouvir um pouquinho do hino nacional nesse momento. Está de frente dos representantes das Forças Armadas, porque esse evento que já começou ali em Brasília tem a participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Também haverá uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E há uma ironia muito grande nessa história toda, porque ao mesmo tempo em que as Forças Armadas participam em peso dessa manifestação do 7 de setembro organizada pelo governo federal, há parte de integrantes das Forças Armadas e generais que estão sob julgamento no Supremo Tribunal Federal e que agora, na próxima semana, devem ouvir inclusive os votos dos ministros da primeira turma do STF, expondo mais uma vez uma divisão do país em relação a esse tema. Neste ano, o governo federal pretende fazer a defesa de 3 pautas. A gente está falando de Brasil dos brasileiros, a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará e que tem forte apelo também do governo e que enfrenta algumas, digamos assim, contradições por causa do preço das hospedagens e tudo mais que tem envolvido a COP30, o novo PAC e também trazer um pouquinho do Brasil do futuro, já que a gente está falando sobre possibilidade de eleição em 2026 com candidatura mais uma vez do presidente Lula. Patrícia. Pois é, havia a expectativa, né, de que o presidente Lula falasse logo mais, discursasse. Agora a gente vê ele no carro, um tradicional desfile onde o presidente acena e passa por ali em Brasília. Todo o entorno foi fechado, uma operação policial bastante grande neste momento, justamente com grades ali nos principais prédios públicos para evitar algum tipo de manifestação como aquela que ocorreu em 8 de janeiro. Aí a gente vê uma imagem clássica, né, nesse 7 de setembro, que é o presidente em pé no carro ali para começar aí a abrir os desfiles que começam logo mais. A gente vê que o Corpo de Bombeiros, todos os militares ali se posicionando, né, em continência em respeito ao presidente nesse dia que marca a independência do Brasil. E como nós mostramos para vocês aqui no Jornal da Manhã, o presidente da República fez uma manifestação, ele gravou uma mensagem com um pouco mais de 5 minutos, que foi exibida em rede nacional, em todas as emissoras de rádio e TV, neste sábado à noite. Por isso e, portanto, ele não fará nenhum discurso hoje, ao longo do desfile cívico. Inclusive, essa informação foi confirmada pela equipe da nossa redação, da Jovem Pan, em Brasília. Então, o rito será mantido como sempre. O presidente da República e a primeira-dama fazem esse passeio em frente aos integrantes das Forças Armadas e das outras forças que participam do desfile cívico. Também acenam para a população, já que o espaço foi aberto para que todos participem. Como contei para vocês, eram esperadas 50 mil pessoas e já a gente vai observar com a nossa equipe de reportagem se a população se mobilizou para esse desfile, mas o presidente da República não falará mais. E aí, Deise Ciocário, eu queria retomar contigo a nossa conversa e falar também sobre essa ironia, porque o governo mantém essa tradição nesse momento junto às Forças Armadas, diante de uma transição que foi até complicada lá atrás, exatamente porque as Forças Armadas indicavam um apoio político muito grande ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, parte ou a maior parte das forças segue no desfile como força de Estado, mas alguns integrantes estão nos bancos ou no banco dos réus. O que isso indica sobre esse momento do nosso país, Deise? Olha, Evandro, num primeiro momento indica uma certa estabilidade democrática, né? Porque mesmo uma parte das Forças Armadas no julgamento, isso mostra que eles seguem cumprindo o seu papel, né? Então, o que é perfeitamente esperado, né? A gente tem que lembrar que, Evandro, só se a gente for olhar um pouquinho para a história recente do país, que no momento do governo Dilma Rousseff, grande parte das Forças Armadas elas foram consideradas responsáveis por crimes cometidos durante a ditadura militar
na Comissão Nacional da Verdade. Então, criou-se aí uma tensão com o governo de esquerda, né? Na época era o governo da presidente Dilma Rousseff. Então, essa permanência das Forças Armadas de forma pacífica nesse desfile do 7 de setembro indica, reitero, essa estabilidade democrática, as Forças Armadas cumprindo a sua função e esperando pelo normal, né? Pelo rito do processo jurídico que acontece no STF, né? Como deveria ser em toda a democracia, no mínimo, né? Então, a gente vê aí essa estabilidade, o que é muito positivo e que pode até influenciar, e a gente espera que influencie nas manifestações no resto do dia, né, Evandro? Exatamente. A gente vai chamar também o José Maria Trindade, que acompanha conosco aí esse início do desfile do 7 de setembro. O tema soberania, não aceitamos ordens de ninguém, falou o presidente ontem em cadeia nacional, o que tem sido muito criticado pela oposição, justamente porque acredita num diálogo, né, que poderia melhorar as relações econômicas nos Estados Unidos, já que isso afeta diretamente o país nesse crescimento, né, o José Maria Trindade? Exatamente, Patrícia. O presidente Lula tem esticado a corda porque está recolhendo aí dividendos políticos, né? E essa é uma obsessão dele, que é exatamente para valorizar o governo e melhorar a sua imagem. 7 de setembro sempre foi um teste de popularidade de todos os governantes, né? Do presidente da República, os governadores nas manifestações estaduais e assim por diante. Aqui em Brasília, há todo um controle da situação. Nesse momento aí, o presidente faz esse desfile no Rolls-Royce presidencial. É o mesmo carro que é usado para a posse do presidente. Ele está ao lado da primeira-dama, né, a Janja da Silva, e houve ali a transferência do poder a ele, né, a apresentação das tropas pelos comandantes militares. Então, simbolicamente, nesse momento, ele exerce a soberania e passa em revista as tropas em continência, né? As tropas em continência, e ele é saudado aí pela banda do BGP, o Batalhão de Guarda Presidencial. E aí ele vai chegar ao palanque principal, onde estão ministros, presidente da Câmara, os convidados do presidente da República. E foram armadas estruturas na esplanada dos ministérios, e uma contenção muito grande. Então, é um ambiente controlado, super controlado, com entrada limitada, há um limite quando o palanque chega, é que existem várias arquibancadas e palanques, né? Chega ao limite aí, não pode mais entrar. Então, local muito controlado exatamente para evitar manifestações e para evitar, por exemplo, vaias ou hostilidades ao presidente. Isso já se transformou numa tradição aqui em Brasília. Agora, nos estados se repete essa tradição, que é um teste de popularidade. Eu entendo que um governante tem que se expor, um governante tem que ir às ruas, né? Tem que ir onde o povo está. É natural esse contato que ultimamente fica muito complexo, diante exatamente desta tensão que está na política. Mas a gente vê que o presidente Lula, né, no Rolls-Royce presidencial, que é uma tradição o uso desse carro, num desfile aberto, indo exatamente para o palanque. Essa parte aí, ele está saindo do Palácio do Planalto. Ele recebeu o comando oficial do evento no início da esplanada, e agora ele passa exatamente em frente ao Palácio do Planalto, sobe a rampa ali que fica ao lado do Congresso Nacional, para atingir o Ministério da Justiça. Ele vai chegar em poucos instantes aí no Ministério da Justiça. Portanto, é um teste de popularidade, ainda que trata-se de um ambiente controlado, com presença ali muito regulada, com convites. Inclusive, não é assim qualquer um que pode chegar e ficar em frente ao palanque, onde vai ficar o presidente Lula, ministros e convidados. Exatamente, Zé Maria Trindade. O desfile ele é dividido em várias etapas, né? Então, nesse momento, a gente está acompanhando o deslocamento do presidente da República e da primeira-dama, que vai passando ali em frente a várias das forças. Depois, haverá também bandeiras distribuídas ao longo desse trajeto. Uma bandeira do Brasil bastante grande, de cerca de 140 metros quadrados, e uma segunda bandeira, onde vai estar escrito a palavra soberania, Brasil soberano, trazendo, então, o principal tema do governo federal para este ano de desfile cívico. As escolas públicas do Distrito
Distrito Federal também participarão desse desfile. Num primeiro momento e num primeiro batalhão desses alunos das escolas públicas, haverá também uma faixa escrito Brasil Sem Fome, falando e trazendo então muitos dos temas que o governo federal quer priorizar e bater, neste 7 de setembro, garantindo não só pautas que são importantes para ele desde o começo, mas olhando um pouquinho para o futuro e trazendo as propostas que são importantes também para 2026, além, é claro, de uma manifestação bastante forte sobre a COP30, já que o Brasil vai sediar essa importante conferência do clima agora no mês de setembro, né, Patrícia? Várias promessas também desse governo, como o PAC, por exemplo, vão ser destacadas nesses eixos, distribuídas aí também faixas para mostrar o que foi feito até agora e o que pode ainda vir até 2026, quando começam efetivamente, deveria pelo menos começarem as eleições. Pelas imagens aéreas que a gente vê agora de Brasília, céu claro, tempo seco, mas o que aparenta aqui para a gente nos estúdios, Evandro, é que há poucas pessoas acompanhando esse momento tão emblemático, principalmente pelo momento político que a gente vive, tanto internamente como internacionalmente. Então, a gente acompanha esse desfile que tem aí, como o Evandro disse, várias etapas, destacando aí todas as conquistas, do povo brasileiro e também do governo Lula, ele ressaltando aí essa questão da independência do PIX, apesar de não ter sido no governo dele, mas foi alvo aí de críticas pelo Donald Trump, e também destacando aí o PAC, o País Sem Fome, toda essa questão que o Lula trabalha muito, com a desigualdade social e também com as pessoas de baixa renda. O desfile continua seguindo seus ritos aí naturais em que a gente vê em todos os anos, mas esse contexto de polarização tão forte, de várias questões políticas, julgamento de um ex-presidente, pedido de anistia, é constitucional, não é constitucional, o tema soberania, essa questão também, traidores não serão aceitos. Então, tem muitas mensagens políticas que acirram os ânimos nesse momento, e a população, a gente vê ali que tem as arquibancadas que foram montadas, a gente acompanha aí a orquestra seguindo nesse momento, está ali posicionada, mas um movimento mais ameno do que a gente acompanhou em outros anos do feriado de 7 de setembro, Eu quero chamar, inclusive, a Vitória Bel, que está acompanhando toda essa história de perto, porque, Vitória, as arquibancadas foram abertas para a população a partir das 6h30 da manhã. E a gente percebe nesse momento, por essa imagem, que elas foram bastante tomadas ali. Mas como que está a movimentação em si, à espera agora da passagem do presidente da República? Conta pra gente. Oi, Evandro. Olha, da onde a gente está posicionado, onde a imprensa está, a gente consegue ver que as arquibancadas ao nosso redor estão cheias, mas a gente não consegue ter uma visão geral das arquibancadas ao longo da esplanada dos ministérios. Isso porque a imprensa precisa ficar numa área cercada à espera do início do desfile. E como vocês bem disseram, o presidente Lula que vem chegando aqui agora no Rolls Royce, e os ministros dele já estão posicionados na tribuna presidencial. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin está ao lado da sua esposa, a dona Lúcia. A gente também vê, olha só, 2 ministros que estavam aí na corda bamba de sair ou permanecer no governo, Celso Sabino, do União Brasil, e também André Fufuca, do PP, estão aqui acompanhando o desfile de 7 de setembro. Eles, inclusive, quando chegaram, a imprensa pediu para eles darem um tchauzinho, eles pousaram para imagens ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e a gente lembra que André Fufuca e Celso Sabino receberam uma espécie de ultimato da Federação União Brasil e PP para deixarem o governo, ou então, caso eles não deixassem o governo, eles deveriam ser expulsos do partido. Eles têm até o dia 30 de setembro para se posicionar, mas o fato deles estarem nesse evento, que é um evento organizado pelo governo federal, um evento governista com a presença do presidente Lula, tem o seu significado. Celso Sabino, que disse, inclusive, para
cúpula do partido que quer sim permanecer na legenda, mas que não poderia deixar o governo Lula nesse momento, principalmente diante de compromissos que ele assumiu na COP30, ele sendo, portanto, ministro do Turismo. O que já vem sendo aventado também por integrantes do União Brasil e aliados de Celso Sabino é a possibilidade do ministro tirar uma licença do partido. A gente lembra que recentemente Celso Sabino foi junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao Palácio da Alvorada para conversar com o presidente Lula, e Davi Alcolumbre foi ali apadrinhado, melhor dizendo, apadrinhou Celso Sabino para que ele continuasse no governo Lula. A ver o que vai acontecer nesse momento. Chega, portanto, o presidente Lula aqui em frente à tribuna presidencial. A gente acompanha o Rolls Royce, que vem devagarzinho, né? Um carro antigo, vem devagarzinho, mas todos os militares já posicionados, aguardando a chegada do presidente Lula. Evandro. Victória, a gente percebe também que um dos destaques aí, né, desse 7 de setembro é a COP30. Você falou aí do ministro Celso Sabino, que é o ministro do Turismo, que tem acompanhado toda essa falta de logística e infraestrutura muito criticada neste momento. Apesar de um evento tão importante, uma conferência no coração da Amazônia, todo o destaque veio da falta de estrutura, de áreas com preços abusivos. E a gente vai ter um destaque, né, nesse desfile, um destaque especial, que é o desfile Curupira, que é o mascote oficial da COP30. Ele que é um tamanduá bandeira, né, que é um mascote, símbolo nacional, e que vai representar ações de manejo integrado do fogo, que também estará no evento. Apesar desse evento tão importante para trazer essa discussão, uma bandeira, né, que o Lula sempre levantou, que é a questão ambiental. Ele ressaltou no discurso ontem como o país tem atuado com queda de desmatamento, né, e toda essa questão da floresta amazônica, mas o que a gente percebe, né, Evandro, que todo esse discurso que poderia ser a favor do meio ambiente e também melhorar a imagem internacional do Brasil, nesse momento em que grandes potências cobram atitudes ambientais contra as mudanças climáticas, acabou sendo abafado por essa falta de logística e infraestrutura. E agora com o ministro Celso Sabino nessa divisão aí, coordenando todo esse evento, e sai ou não sai do governo, pede licença do partido ou fica no partido no momento que há uma crise justamente liderada aí, né, comandada por ele junto com a organização da COP30 sobre essa conferência que tem hoje, atualmente, apenas 61 países confirmados, ou seja, menos de um terço.